Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para bater um papo muito sério. Como todos os outros são sérios, esse também é, e ele vai ser um vídeo feito de perguntas, né? Vocês já se perguntaram, vocês que são pretas e pretos, que me acompanham aqui nesse canal, muito obrigado, inclusive somos um pouco mais de 1.130 inscritas e inscritos nesse canal. Vocês já se perguntaram por que os racistas nos odeiam tanto? Por que todo esse ódio contra os pretos? O que os pretos fizeram, o que as populações pretas do mundo inteiro fizeram para que todo esse ódio fosse direcionado às populações pretas? O que a história nos mostra, a história do mundo, a história das populações nos mostra que justifique todo esse ódio direcionado às pessoas que têm pele escura? E aí, quando eu falo as pessoas que têm pele escura, não estou me referindo aos negros propriamente ditos, vamos dizer assim, mas aos indígenas também, que também são igualmente pretos, são igualmente negros, porque são uma segunda leva de africanos que vieram para as Américas, né? Está documentado, está documentado. E aí, a gente pode fazer aqui uma série de perguntas, tipo, foram os negros quem criaram a bomba atômica? Não foram. Foram negros que promoveram genocídio em massa em outros territórios quando eles se dirigiram para lá? Não foram. Mesmo quando o Egito esteve no auge da sua civilização, quando teve exércitos, o Egito chegou a ter exército, o Egito chegou a ter um exército muito bem treinado, né? Depois da invasão dos Hicsos, ali por volta de 1700 antes da Era Comum, né? O Egito começou a se militarizar. Ainda assim, o Egito ele levou exércitos para outros povos e promoveu genocídio em outros povos, dali, de onde é hoje o Líbano, de onde é hoje a Palestina, né, que fazia parte do Império Egípcio na Antiguidade, onde é hoje a Síria, fazia parte do Império Egípcio, onde é hoje o Irã, né, fazia parte do Império Egípcio, chegou a fazer parte do Império Egípcio na Antiguidade. Há registros na história que os egípcios, que eram pretos, já falamos isso aqui várias vezes, eles tenham levado a guerra a outros povos e destruído, imposto a sua cultura goela abaixo a outros povos, estuprado mulheres de outros povos, destruído culturas, religião, língua, modo de vida de outros povos fenotipicamente diferentes dos egípcios? Não há. Vocês podem pesquisar à vontade aí, nas obras, que a gente cansa de citar aqui os autores, Cheikh Anta Diop, Chancellor Williams, John Henrik Clarke, Carlos Moore, né? Teófilo Obenga. Não, os egípcios não fizeram isso. Nem os egípcios, nem nenhum outro povo preto. Na história da humanidade, não há esses registros. Não há registros de sociedades pretas invadindo a Europa e destruindo sociedades europeias. Não há registros de sociedades africanas invadindo as Américas e destruindo sociedades aqui, autóctones. Não há registros de sociedades africanas invadindo a Ásia, o norte ou o sul da Ásia, a Oceania, e levando a destruição para lá. Os africanos criaram o patriarcado? Não. O patriarcado se notabilizou no continente africano a partir das invasões dos povos do norte da Eurásia, do norte da Ásia, que se chama Eurásia, né? O patriarcado começa a invadir o continente africano na antiguidade, mas o patriarcado não é uma antropologia autóctone do continente africano. O patriarcado não é. A antropologia autóctone do continente africano é o matriarcado, né? Sabemos disso. Os africanos criaram racismo. Se fala muito em racismo reverso, né? Família, por que essa mentira, racismo reverso, ela é absurda, ela é mentira? Porque alguém fala assim, teria que... Alguém já falou assim uma vez, né? Respondeu. Por racismo reverso existir,
teria que alguém inventar uma máquina do tempo e voltar no passado e os negros terem invadido a Europa, por exemplo, e feito com os europeus o que os europeus fizeram com os africanos. Nem assim, família. Mesmo voltando no tempo, mesmo pegando um DeLorean é aquela máquina do tempo, daquele filme fantástico, né, chamado De Volta para o Futuro. Eu sou nerd, vocês sabem disso, né? Já falei isso aqui várias vezes. Já vi esse filme várias vezes. Eu tenho esse DVD na minha casa, essa trilogia na minha casa. Mesmo você pegando um DeLorean e voltando no tempo, você não vai ver isso. Por que não? Porque isso é um traço antropológico das sociedades africanas. A antropologia das sociedades africanas impede que os africanos façam com brancos ou japoneses o que brancos fizeram com africanos. Por exemplo, a antropologia das sociedades africanas impede que africanos façam com árabes o que os árabes fizeram com africanos. A antropologia impede, porque a antropologia das sociedades africanas é uma antropologia pacífica, é uma antropologia xenofílica e não xenofóbica. Então, família, a antropologia das sociedades africanas impede esse tipo de prática que outros povos fizeram com africanos. Os africanos criaram regimes de polícia, regimes ditatoriais, né, onde, no próprio continente africano, por exemplo, não criaram, por conta da antropologia. Porque a antropologia das sociedades africanas, como eu acabei de falar, é uma antropologia pacífica. Você nunca vai encontrar na antiguidade, nem na Idade Média, regimes ditatoriais no continente africano. E quando a gente fala isso aqui, família, eu preciso dizer o seguinte: não estamos falando de orelhada, estamos falando com base na ciência, na pesquisa científica. Tudo que eu falo aqui é com base na pesquisa científica. Não é com base em achismo, como a gente vê muitas vezes aí gente falando aí na internet, não é nada disso. Com base em pesquisa científica. Se alguém quiser contestar, que faça uma pesquisa e conteste. Né? Estamos aqui para isso, para debater. Esses vídeos que a gente faz é para debate mesmo, né? Para a gente debater. Eu estou absolutamente tranquilo, porque eu sei que a verdade está do nosso lado. A verdade histórica, científica, está do nosso lado. Muitos brancos tentaram fazer pesquisas tentando construir uma visão distorcida e estereotipada das sociedades africanas, e suas mentiras foram rapidamente derrubadas por pesquisadores do campo do panafricanismo e da cientificidade, que chegaram lá e pesquisaram e mostraram aqui a verdade. Então, nenhuma sociedade africana do continente, e nem da diáspora, porque tivemos sociedades africanas aqui organizadas, povos negros organizados aqui, não só os indígenas, não, povos africanos mesmo, com fenótipo como o meu, aqui nas Américas, tivemos. No continente africano, mesmo, conforme explica Cheikh Anta Diop, mesmo na região de floresta, ali o continente africano, em determinado momento da história, esteve coberto de monarquias. Essas monarquias eram constitucionais, família. Você vai ver na obra do Cheikh Anta Diop, chamada África Negra Pré-Colonial, a Constituição Mossi, a Constituição Songhai, a Constituição Wolof, a Constituição dos povos chamados Mandingas, eram monarquias constitucionais. Então, de onde vem esse ódio contra nós? As sociedades africanas, elas construíram uma coisa chamada Inquisição, queimaram mulheres na fogueira, como os europeus fizeram, perseguiram homossexuais na antiguidade. Eu estou falando da antiguidade e da Idade Média. Não estou falando da Idade Contemporânea, da Idade Moderna, não estou falando não, da Idade Contemporânea, não estou falando disso, estou falando da antiguidade. Hoje você vê homossexuais sendo perseguidos no continente africano. Mas essa é uma visão, família, é importante salientar, que veio de fora para dentro, tá? Carlos Moore nos explica que os homossexuais, na antiguidade do Kemet, eles eram entendidos como seres divinos, porque eles representavam a dualidade da grande entidade cósmica que os Kometu cultuavam, Amen, Amon e Mut, né? Essa dualidade. É por isso que os homossexuais, na antiguidade africana, não eram perseguidos. São perseguidos agora, na contemporaneidade, por conta do Islã, por conta do catolicismo que entrou no continente africano, por conta do protestantismo que entrou no continente africano, com invasões de europeus. Quer dizer que com isso os africanos são perfeitos? A África é um paraíso? Não. Ninguém nunca vai falar isso aqui. Porque quaisquer seres humanos têm defeitos e virtudes. O que acontece é que o racismo construiu uma visão
tão perversa sobre nós que ele só mostra os defeitos dos pretos e nunca as virtudes, né? Então, os africanos fizeram guerras, né, como a gente falou, de extermínio contra outros povos? Não fizeram isso. Os africanos promoveram a perseguição a mulheres, né, de uma maneira assim, sistemática, silenciar mulheres, impedir mulheres de ter acesso ao conhecimento, impedir mulheres de ter acesso à política do Estado, porque o Estado ele regia as relações políticas no continente africano. Antes de qualquer pensador do campo eurocêntrico, pretensamente progressista, pensar em construir ideologicamente uma visão onde o Estado controle, né, a economia de um país, você sabe de que eu estou falando? As sociedades africanas, no eixo central das sociedades africanas é o Estado. No antigo Kemet você vê isso, no Cusco você vê isso, no Ghana, Mali, Songhai você vê isso, Canem-Bornu você vê isso. Estruturalmente, até porque essa visão da burguesia, isso vem da Europa, isso não tem nada a ver com o continente africano. Por que não? Porque no continente africano a terra é de usufruto coletivo, a terra que é entendida pelos brancos, burgueses, como meio de produção. Produção de quê? De riqueza. E eles controlam os meios de produção de riqueza. Mas para você produzir riqueza, você tem que trabalhar. O que acontece é que a escravidão, como modo de produção, ela nasce no berço setentrional. Por isso que essa visão da escravidão nasce na Europa. Porque eles entendem que o trabalho é uma atividade penosa. Os africanos nunca entenderam o trabalho como uma atividade penosa, uma pena que você está pagando ali. Por isso que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é um país fortemente europeizado, fortemente impregnado da cultura europeia, você vê lá pessoas sendo condenadas a trabalhos forçados. Porque o trabalho é entendido pelos europeus como uma atividade penosa. Eles não gostam de trabalhar. Por isso é que eles criaram o capitalismo. Por isso que eles criaram a escravidão como modo de produção. No continente africano nunca houve escravidão como modo de produção. Houve diferentes tipos de servidão em diferentes épocas. Já explicamos isso aqui várias vezes. Onde os servos, inclusive, participavam das tomadas de decisões, os servos e os representantes de servos participavam da tomada de decisões no que diz respeito a quem ia comandar a sociedade dentro dessas monarquias constitucionais que Cheikh Anta Diop perfeitamente demonstra na obra dele, África Negra Pré-Colonial. Está tudo demonstrado lá, só pegar lá e ler. Está disponível aí em PDF na internet, vocês podem acessar essas obras. Tranquilamente, é facilmente ser acessado. Então, por que todo esse ódio contra as sociedades africanas? Por que todo esse ódio contra a juventude preta, contra os pretos? Por que construir estereótipos negativos falando que o homem preto é estuprador, que o homem preto é violento, que o homem preto é mau, né? Que o homem preto persegue mulheres brancas para estuprar? Quem estuprou homens pretos e mulheres pretas na história foram os brancos. Historicamente, isso está documentado na obra do Runoko Rashid, está documentado na obra do Carlos Moore, está documentado isso, né? Quando os euroasiáticos invadiram ali onde é hoje Irã, Iraque, que tinha só populações pretas ali, Caldeia, os sumérios, elamitas, está documentado também na obra do Chancellor Williams. A obra do Chancellor Williams, ele fala que é a destruição da civilização negra. Brancos invadiram ali, estupraram mulheres pretas, estupraram homens pretos e criaram os semitas. A partir do estupro das mulheres, nasceram populações mestiças, misturadas. Exatamente como no Brasil. Exatamente como no Brasil. Né? Não tem diferença nenhuma. Exatamente como no Brasil. Nasceram sociedades semitas. E os semitas não se identificam com os negros. Não por acaso os árabes, que são semitas, escravizaram africanos durante mais de 1000 anos. Né? Os árabes são semitas, vocês sabem disso, né? Não são só os hebreus. E esses judeus que estão hoje em Israel, cometendo genocídio contra a população palestina, esses não são semitas, eles são um povo chamado Askenazi, são europeus. Tanto é que eles disputam a Liga dos Campeões, seus times de futebol, né? Maccabi Tel Aviv, né? Eles disputam a Champions League e disputam a Eurocopa, né? Então, de seleções. Porque eles são europeus, né? Já explicamos isso aqui várias vezes. Então, por que todo esse ódio contra os africanos? Por que aprisionar africanos, como nos demonstra a Michelle Alexander na obra dela, A Nova Segregação? Por que criar modo de aprisionar africanos para poder eliminá-los da sociedade, como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Brasil?
Por que todo esse ódio contra nós? O que nós fizemos de mal para o mundo, para a humanidade? Não fizemos nada, família. Não fizemos nada. Não promovemos a Primeira Guerra Mundial, não promovemos a Segunda Guerra Mundial, até porque o continente africano, durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, estava imerso no imperialismo brutal, político, econômico, pedagógico, militar, cultural, né? Econômico, já falamos. Então, assim, ele estava imerso. Ele não teria como fazer a Primeira Guerra Mundial. Não teria. Ele estava sendo assaltado, estava sendo vilipendiado, estava sendo violentado o continente africano. De norte a sul, de leste a oeste. Então, a Primeira Guerra Mundial foi provocada por europeus, a Segunda Guerra também. A Guerra Franco-Prussiana, não precisa nem falar, o nome já está escrito aí, Guerra Franco-Prussiana. Né? A Guerra dos 100 anos, né? A Guerra das Duas Rosas, os York e os Lancaster, na Inglaterra, né? E guerras por aí. Então no continente africano não houve guerras interétnicas? Houve, família. Sim, entre africanos, entre diferentes nações africanas, pejorativamente chamada de tribo, porque tribo é uma forma de organização social. Antes de mais nada, tribo é uma forma de organização social. Né? Que isso também foi distorcido, isso também foi colocado contra nós. Esse conceito de tribo, colocaram num potinho distorcido, estereotipado e colocado contra nós, como se os europeus não tivessem se organizado em tribos, como se os árabes, os hebreus não tivessem se organizado em tribos. Tribo é apenas uma organização social, família, nada mais isso. Como os indígenas das Américas foram organizados. Como você tem na China 57 etnias, ou 57 tribos, como as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, não é isso? Está na Bíblia? Que vocês leem, né? Que eu estudo. Eu não leio, eu estudo a Bíblia. Por isso que eu estou falando isso. Né? As 12 tribos de Israel. Está lá. Então, mas quando é para falar dos hebreus, ou dos judeus da antiguidade, né? Ninguém cita esse conceito de tribo de uma forma pejorativa. Esses caras são covardes, família. Esses caras são covardes. Então, fica a pergunta, por que todo esse ódio contra os africanos? Por quê? De onde que vem isso? Isso vem da xenofobia, que é uma visão exclusivamente euroasiática, branca, leucodérmica, conforme explica Sheikh Anta Diop. E a xenofobia direcionada aos negros, ela se transformou em racismo, e o racismo ele é pautado no fenótipo, nada mais além disso. E o fato de nós termos a pele preta, este fenótipo que nós temos, que a natureza nos deu, porque foi o desencadeamento do processo de melanina, né, que foi necessário para nos proteger dos raios ultravioleta, dos raios solares. Como faz aqui no Rio de Janeiro, nesse exato momento, está fazendo sol aqui, né, para proteger a nossa pele dos raios UVs. Houve o desencadeamento da produção de melanina, que a natureza fez isso para nos proteger. Da mesma forma que a natureza eliminou a melanina no berço setentrional, quando os nossos ancestrais foram para lá, dá origem aos brancos. Por exemplo, o processo de despigmentação, já que você não tem acesso ao sol, e a genética africana, ela também tem o albinismo. Então o albinismo prevaleceu na Eurásia, porque não teve contato com o sol durante 40 mil anos. E lá surgem as sociedades brancas. São essas sociedades brancas que, como nós já falamos aqui várias vezes, enfurnada em cavernas, criaram essa visão da propriedade privada da terra e, por exemplo, da xenofobia, que é o contrário da xenofilia, que é nossa, conforme explica a Nadove, a xenofilia é a arte de fazer bem-vindos os estrangeiros. A xenofobia é diferente. Ela vê o outro como inimigo. E quando esse outro tem o nosso fenótipo, é pior ainda. Estes xenofóbicos que vão criar o nazifascismo, por exemplo, que nós não criamos, eles que criaram o nazifascismo, criaram o capitalismo, né? Esses xenofóbicos, não por acaso, o Donald Trump está botando um monte de imigrante para fora dos Estados Unidos nesse exato momento. O Donald Trump é o quê? Preto ele? Não. Né? Não preciso falar. Então, essa xenofobia que, direcionada aos negros, vai criar o racismo que vai nos desumanizar e, inclusive, vai nos convencer de que nós somos inferiores àqueles que nos desumanizaram. Né? Então, a xenofobia direcionada contra nós, ela vai fazer com que
grande parte das sociedades africanas, que eram, repito, pacíficas, sejam mortas, violentamente mortas, por esses euroasiáticos de pele branca que saíram da região do gelo e invadiram regiões meridionais e acabaram com civilizações na base do estupro, na base da violência, na base da matança dos homens pretos e do estupro das mulheres pretas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil também e que acontece até hoje. E aí você tem aqui, por exemplo, essas figuras, essas categorias artificiais de pardo e mulato, onde os pretos que são colocados nessas categorias querem ser chamados de pardos ou mulatos, mas não querem se identificar como negros porque eles foram convencidos que negro é uma coisa negativa. Mas conforme explica o grande Abdias do Nascimento, as sociedades africanas na antiguidade se identificavam como pretas e tinham orgulho de serem assim. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Venham todos e todos fazer o meu curso de Direitamento Racial. Está disponível para vocês. Meu curso de História da África, a partir da perspectiva do Pan-Africanismo, também está disponível para vocês. Rotep, África no Centro.